Es bueno tenerlos presentes a todos ustedes. Ahora sí se escucha. ¿Bien? ¿Ahora sí? Da un like si puedes escucharlo. Bien, qué bueno. Ya hicimos la oración, aunque no pudieron escucharlo, pero aún así estamos contentos de que todos estén presentes. Un abrazo para todos, un saludo para todos ustedes y qué bueno saber que tú estás aquí listo para poder conocer un poco más acerca de geociencia, de evolución y de creacionismo. Bienvenidos a todos. Un abrazo para todos y vamos a darles unas cuantas reglas del juego, unas cuantas reglas de este workshop, de esta ponencia. En primera instancia, tenemos que mencionarles que tenemos una página web la cual ustedes van a poder tener para poder hacer sus preguntas. Esta es la página web en la cual el anterior grupo ya está teniendo las anteriores preguntas y van a poder acceder a través del link que pueden ver en pantalla. Quizás no pueden verlo todavía, espérenme un segundito. A través del link que pueden ver en pantalla, en esta página web, la cual ustedes van a poder accesar y poder escribir las preguntas y comentarios que desean hacer. Entonces, este link va a ser puesto a disposición de ustedes en el chat también del Zoom para que puedan tener opción para hacer sus diferentes comentarios y preguntas referente a este tema. Recuerden, el tema es geociencia, evolución y creacionismo. Y la persona que está aquí al tanto para que pueda instruirnos sobre esta temática es el doctor Marcos Natal de Sousa Costa. Él es director de la filial de Geoscience Research Institute de la División Sudamericana. Este es el Instituto de Investigación de Geociencia. Asimismo, él es el presidente de la Sociedad Creacionista Brasileira. Y también tiene una maestría en Geociencia Económica por la Universidad Federal de Minas Gerais. También él es doctor en esa misma rama, Geociencia Económica, por la Universidad Estatal Paulista. Él es miembro del comité del Geoscience Research Institute si no me equivoco, ya nos lo contará él en particular. Y él es miembro del Consejo de Fe y Ciencia de la Asociación General. Así que vamos a darle un aplauso donde sea que estemos, saludemos, levanta la mano, pon un like donde sea que te encuentres a nuestro apreciado Marcos Natal de Sousa Costa. Un abrazo, apreciado doctor. Dios lo bendiga. Estamos atentos para escuchar. Buenos días a todos. Buenos días. ¿Están me ouvindo? É uma alegria muito grande estar falando com vocês. Eu me lembro quando eu estava estudando na universidade, né? Foram os momentos mais felizes de minha vida, quando estava aprendendo muitas curiosidades, né? Algumas coisas nós concordávamos, outras coisas nós não concordávamos. Portanto, eu penso que é um momento que vocês estão vivendo que é muito especial. Tem que aproveitar este momento de aprendizagem. O criacionismo é um aspecto muito importante para nós que queremos na Bíblia, não? É uma ciência muito ampla. Há muitas áreas em criacionismo. Alguma aqui de vocês, por exemplo, da área de biologia, temos algum biólogo acá? Oh, muito bem. José Pereira é um biólogo. Há mais alguma de área de engenharia ambiental? Tienes algum acá? Não há não. Algum de área de geociência? Aqui temos José Hernandes. Muito bem, José Hernandes. Alguém de física? Estudante de física, temos? De química? Não sou? Sim. Alguém de área de geociências? Não. Pero, bem, vamos falar um pouco sobre as geociências, o evolucionismo e o criacionismo. E como essas três coisas estão se relacionadas. Eu vou compartilhar uma pantalla com vocês. Eu espero que vocês estejam acá. Está ok? Estão me vendo? Está ok? Sim, doutor. Ok. Bem, geociências, evolucionismo e criacionismo. Antes de começar a falar sobre isto, eu queria lembrar a vocês que o próximo sábado, 24 de outubro de 2020, é o sábado da criação. Este sábado é um momento para prestarmos uma gratitude a Deus pelas maravilhosas obras de sua criação. Portanto, eu invito a vocês para que reúna seus amigos, sua comunidade das redes sociais, seu pequeno grupo, sua igreja, e vamos celebrar juntos, no 24 de outubro, o sábado da criação. É uma celebração
que vai acontecer em todo o mundo. Igrejas de todo o mundo estarão celebrando o sábado da criação. Portanto, junte-se a nós, reúna-se a nós para celebrarmos juntos no dia do Criador, o sábado da criação. Mas vamos ao nosso tema, ao tema que nós vamos estudar. Bem, estamos falando sobre geociências, evolucionismo e criacionismo. E, antes de tudo, é importante definirmos os termos, ou seja, que é geociência, que é evolucionismo e que é criacionismo. Há muitas confusões, há muitos mal-entendidos e ideias erradas, incorretas, com respeito a que seja isso. Vamos primeiro ver o que seja geociências. Geociência é uma ampla área de conhecimento dedicada ao estudo da Terra. Involucra sobre áreas como a biologia, geologia, paleontologia, geografia, e hace uso de disciplinas como a química, a física, a matemática e outras disciplinas mais. Portanto, é uma grande área de conhecimento. É totalmente relacionada com o criacionismo. O criacionismo está muito relacionado com a grande área de geociência. Mas que seria evolucionismo? Mira, em sentido ordinário, significa cambio. Evolucionismo seria cambio, ya sea en el cosmos, en el sistema Tierra, en la sociedade, em los sistemas políticos ou sociais. Portanto, evolucionismo é um termo muito genérico, que significa cambio, mudanças. Em biologia, a teoria da evolução considera que as espécies surgiram a partir de ancestros comunes, através de cambios graduais no tempo. Mira, então, não temos que associar evolucionismos diretamente com a teoria da evolução. Primeira coisa que temos que aprender. Evolucionismo é um termo genérico que serve tanto para a sociedade, para sistemas políticos que estão sempre se cambiando. E, em particular, a biologia usa evolucionismo para mostrar que as espécies, né, se cambiaram ao longo do tempo e produziram uma grande diversidade. Então, esse seria evolucionismo. Criacionismo. O que seria criacionismo? Há muitas maneiras para definirmos criacionismo, mas podemos dizer que criacionismo é em sentido ordinário, é uma ensinança bíblica de que Deus é o criador de todas as coisas, e assim é no mundo animado ou inanimado. É um intento de conciliar a revelação bíblica sobre as origens com os descobrimentos da ciência. Ou seja, o criacionismo ele tenta fazer uma tradução do texto bíblico numa linguagem que seja científica. Tenta traduzir, entender as revelações que temos, principalmente no livro de Gênesis, numa linguagem que seja científica e poder explicar, pelo menos em parte, como foram os eventos que ocorreram no início de nossa história aqui na Terra. Portanto, agora que sabemos o que são geociências, evolucionismo, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O criacionismo e o evolucionismo são teorias científicas? Que pensam vocês? Que pensam vocês? O evolucionismo e o criacionismo são teorias científicas? Esta é uma pergunta que não é fácil de responder, mas é uma pergunta óbvia e muitas pessoas costumam confundir essas coisas. Portanto, há uma coisa muito importante que eu gostaria de dizer para vocês, que vocês poderiam entender. Mira, lo que hace uma teoria ser científica não é sua origem, sino o hecho de poder ser provada e refutada pelos métodos científicos. Ou seja, não importa qual é a origem de uma teoria, não importa. O que importa é se ela pode ser comprovada ou pode ser refutada, negada, rejeitada pelos métodos científicos. Se ela cumpre esses requisitos, eu posso dizer que é uma teoria científica. Eu vou dar um exemplo para vocês do que é também uma teoria científica. Por exemplo, a teoria da Terra plana é científica, porque pode ser provada e refutada. Ou seja, não é uma falsa teoria.
é uma teoria científica que podemos demonstrar que a Terra não é plana. Há como nós refutarmos a teoria da Terra plana e mostrar e provar que a Terra não é plana, que a Terra é redonda. Portanto, a teoria da Terra plana, nesse sentido, é uma teoria científica, porque pode ser refutada. O mesmo vale para o criacionismo e o mesmo vale para o evolucionismo. São teorias científicas, porque podem ser comprovados ou podem ser refutados. Portanto, não, e você não tem que temer, não tem que ter medo de dizer que o criacionismo é uma revelação bíblica. É uma revelação bíblica, sim. O criacionismo é uma ensinança bíblica, mas através do criacionismo nós podemos fazer inferências sobre o mundo físico e construir teorias científicas. Bem, vamos partir um pouco para a parte da geociência que trata com os fósseis, e entender um pouco a importância dos fósseis para a evolução e para o criacionismo. O que são fósseis? Fósseis são restos ou vestígios de organismos que quedaram preservados em las rochas. Portanto, qualquer criatura, qualquer organismo que quedaram preservados nas rochas, nós chamamos de fósseis. Mas nós temos aqui duas palavras, restos e vestígios. Os restos são partes que pertenceram a um organismo, normalmente partes duras, como os huesos, dientes e as conchas. Aqui temos 3 exemplos de restos de organismos. Restos fósseis de uma baleia, a coluna vertebral de uma baleia, aqui uma concha de um molusco bivalvo, né? Uma concha petrificada, e aqui um dente de megalodonte. É também um resto, uma parte de um organismo. Aqui temos mais restos. Aqui é uma resina desprendendo de uma conífera, capturando um inseto que está por acá. Aqui há vários insetos capturados por as resinas, e as resinas capturam não somente insetos, mas semillas, gotas de aire, de água, aire, coisas pequenas. Portanto, o âmbar é muito importante para fazer estudos paleoambientais, para entendermos como as coisas foram no passado, porque eles guardam dentro do âmbar muitas coisas que ficaram preservadas pela cristalização da resina. É um fóssil muito importante, uma maneira muito importante de estudar os ambientes antigos, utilizar o âmbar. Aqui temos vestígios, que são diferentes de restos. Vestígios são registros da atividade de organismos, como pistas, huellas, restos fossilizadas, que são coprólitos, e huevos. Aqui nós temos huellas de dinossauros, acá, temos aqui restos fossilizadas de tiburão, e aqui temos nidos de huevos de dinossauros que ficaram preservados. Temos aqui milhares de... Há locais no mundo que têm milhares de huevos de dinossauros preservados. Aqui é importante dizer que nessas huellas, os animais não estavam subindo, escalando, elevando a montanha até arriba, nem acá e nem acá. Quando as pegadas foram formadas, essas rocas estavam no plano, eram macias, eram suaves, e os dinossauros, então, caminhavam sobre esta lama, esses lutitas. Depois que este material se tornou uma roca dura, rígida, elas foram soerguidas, foram levantadas, foram elevadas e ficaram na posição que estão hoje. Portanto, não podemos dizer que os dinossauros estavam escalando, estavam elevando na montanha, subindo na montanha, nem acá e nem acá, ok? Aqui temos como que os fósseis se formam, né? Depois da morte, eles entram em decomposição, aí o soterramento, eles vão nas grandes profundidades, e depois a erosão começa a retirar os sedimentos até que eles voltam novamente à superfície. Para que haja fossilização, esse processo tem que ocorrer. No caso do evolucionismo, é um processo muito lento, que pode durar milhares ou milhões de anos.
Para o criacionismo, este processo de fossilização ocorreu em um tempo muito curto, que foi durante o dilúvio bíblico, coisa de 1, 2 a 3 anos. Nós teremos toda esta sequência, né? Ou seja, houve um soterramento rápido, catastrófico, que sepultou esses organismos durante o grande dilúvio bíblico. Bem, por que o registro fóssil é importante para o evolucionismo? Mira, é porque constitui a maior evidência da teoria da evolução. Realmente, o registro fóssil, como nós vimos acá, é para os evolucionistas uma grande evidência da evolução. Por quê? Porque embaixo do registro fóssil, acá, temos criaturas muito simples, temos bactérias, organismos muito primitivos. E assim que vamos passando para riba na coluna, temos seres mais complexos. Aqui temos os primeiros répteis, aqui temos os primeiros peces, aqui temos mais répteis, os dinossauros, os pterossauros, aqui temos os mamíferos, e solamente acá temos fósseis do homem moderno. Ou seja, não há fósseis de homem acá, não há fósseis de mamífero deste lado de acá. Como a sequência parece ser do mais simples para o mais complexo, os evolucionistas entendem que isto é uma grande evidência da evolução, de formas muito simples abaixo para formas mais complexas arriba. Uma outra importância é porque o registro fóssil busca explicar a distribuição e a diversidade dos seres vivos no registro fóssil. Ou seja, de acordo com os evolucionistas, o registro fóssil é que nos explica a grande variedade, através da evolução, de formas de vidas diferentes. Hoje temos cerca de 5 milhões de espécies. Há trabalhos científicos que falam em 10 milhões de espécies diferentes. E os evolucionistas creem que essa diversidade foi produzida ao longo do tempo, ao longo de pelo menos mais de 500 milhões de anos, para produzir toda esta biodiversidade. Por isso que o registro fóssil é importante para o evolucionismo. Bem, pressuposições da teoria da evolução biológica. Como nós dissemos, a teoria da evolução é uma teoria científica, mas ela tem pressupostos. Vamos ver alguns pressupostos da teoria da evolução. Pressuposto número 1, mutações. As mutações produzem variabilidade genética de forma aleatória. Nós não sabemos que mutação há de ocorrer. Elas são aleatórias. Seleção natural. A seleção natural trabalha sobre as variações, dando maior êxito reprodutivo às variantes favorecidas pelo meio ambiente. Ou seja, as mutações produzem variabilidade, a seleção natural trabalha e seleciona as variantes as melhores, as mais aptas, que estão de acordo com o meio ambiente. Então, é um processo que trabalha um ao lado do outro. As mutações produzindo variabilidade e a seleção natural selecionando as variações. Um outro pressuposto é o gradualismo. Gradualismo é o câmbio evolutivo, geralmente é lento, gradual e contínuo. Ou seja, as mudanças, os cambios entre uma espécie e a outra são graduais e contínuos. Isso quer dizer que há de ter fórmulas intermediárias entre uma espécie e uma outra. E uma quarta pressuposto, uma pressuposição é a ancestralidade, que é descendência com modificações a partir de um ancestro comum. Para a evolução, todos nós temos um ancestro. Por exemplo, todos nós compartilhamos alguma coisa com os peces, com os mamíferos. Ou seja, todos nós temos um ancestro até regredirmos a uma única célula, que foi o primeiro ser vivo, que deu origem a tudo que nós conhecemos. Portanto, um pressuposto importante é a ancestralidade. Todo o ser vivo tem um ancestro. Guardem bem essas duas pressuposições: gradualismo e ancestralidade.
aqui vamos estudar, vamos avaliar essa pressuposição no que conhecemos como explosão câmbrica. Vamos estudar também essas pressuposições na aparição dos mamíferos no início do Paleógeno e na aparição das aves no início do Paleógeno. São três estudos de casos que vamos ver se podemos aplicar os pressupostos, as pressuposições da teoria da evolução. Vamos ver primeiro a explosão câmbrica. Aqui temos o Câmbrio, tá? Aqui teremos toda a coluna geológica e aqui teremos várias formas de organismos. Temos répteis, anfíbios, peixes, aves, são as mais variadas formas de organismos. E aqui teremos a coluna geológica. Aqui vemos uma aparição repentina no Câmbrico da maioria dos filos de organismos. Mirem neste traço rojo, que aqui abaixo nós não temos alguma forma, algum organismo. Temos alguma coisa cá, mas não temos mais. Todos eles surgiram de forma repentina aqui no Câmbrico. Quase todos eles surgiram aqui no Câmbrico. Alguns depois, mas a maioria deles surgiram no Câmbrico. Mas não observamos ancestros aqui abaixo. Veja que não há ancestros desses animais acá. Todos eles são animais com planos corporais distintos, são muito diferentes uns dos outros, são filos, que são grandes grupos de animais. Portanto, não existem formas intermediárias, formas transicionais entre um e outro. Todos eles são diferentes. Aqui temos três principais ocorrências da explosão câmbrica que queremos mostrar para vocês. Uma no Canadá, no Burgess Shale, duas na China e uma biota de Ediacara. Vamos ver primeiro, aqui nós temos, para mostrar para vocês, pré-câmbrico acá e temos o câmbrico aqui. E aqui temos três faunas ou três biotas que vamos avaliar. O Burgess Shale, no Canadá, a fauna de Xinjiang, em China, as duas estão dentro do Câmbrico, estão acá, e a fauna de Ediacara está abaixo do Câmbrico, aqui no pré-câmbrico. Esses são os animais comuns em cada uma dessas faunas. Vamos ver Burgess Shale biota. São lutitos, são no Canadá. Veja que são animais muito diferentes uns dos outros, são animais extintos, eles não existem mais, mas nós não temos formas transitórias, transições de um para o outro. Eles têm planos corporais muito distintos e são muito diferentes. Nós estamos acá, Burgess Shale está aqui dentro de Câmbrico, ok? Fica aqui noroeste do Canadá. Aqui está Canadá, noroeste do Canadá, fica aqui Burgess Shale. Então, esta fauna de Burgess Shale é uma fauna muito específica. Aqui temos mais animais, alguns animais muito estranhos, né? Como esta cá, a Lucigênia. Aqui temos uma artrópode, um fóssil, uma ilustração. Merrella splendens, que é um outro fóssil, uma ilustração. São animais que foram extintos durante o dilúvio bíblico e não existem mais nos mares de hoje, mas fizeram parte do Burgess Shale. Temos mais outros animais, como os trilobitas, o toia, que é um animal muito estranho, como este acá, e este animal acá. Todos esses pertenceram lá Burgess Shale no Canadá, que fazem parte da explosão câmbrica. Aqui temos a fauna ou a biota de Xinjiang na China. Veja que são animais muito distintos dos outros. Aqui nós vimos Burgess Shale e aqui nós estamos em Xinjiang. Estamos todos dentro do período câmbrico. Então, estamos examinando animais do período câmbrico. Todos estes animais já foram extintos. E eles morreram durante o dilúvio bíblico. Mas são muito diferentes uns dos outros e nós não conhecemos formas intermediárias e nem ancestros desses animais. Aqui temos mais alguma coisa da biota de Xinjiang, como este acá, um outro trilobita, aqui um artrópode, são animais da fauna de Xinjiang. Então, nós vimos Burgess Shale,
miramos acá Shenyang e agora estamos em fauna de Ediacara, que são esses animais. São animais mais simples, que estão aqui abaixo do Câmbrico. Aqui é o pré-Câmbrico, acá é o Câmbrico. Eles estão aqui, esses animais estão acá. Alguém poderá dizer, esses animais acá podem ser os ancestros desses acá e desses acá. Podem ser formas intermediárias, mas os científicos já estudaram muito esses animais e eles não são ancestros desses animais. Não há nenhuma forma de transição entre os animais aqui da fauna de Jacara para os animais da biota de Shenyang e de Burti Cheio. Portanto, essas coisas são muito diferentes dessas coisas que temos acá. Não podemos falar aqui em ancestralidade, não temos como falar aqui em gradualismo, em formas, em transições, em formas intermediárias. Aqui mais alguns exemplos de animais da fauna de Ediacara, Springina, Dicksonia, Spinella. Algumas conclusões que temos aqui na explosão câmbrica. Quase todos os filos estão presentes em el Câmbrico. Podemos ver acá. Quase todos os filos estão presentes aqui no Câmbrico. Abaixo, nós não temos praticamente nada, a não ser este de acá. Estes filos aparecem no registro fóssil de forma repentina, sem ancestros óbvios. Podemos ver acá, aqui abaixo, que não há ancestros. Todos eles apareceram com planos corporais distintos e não há forma de transições entre um animal e entre outro grupo de animal. Não tem antepassados em estratos inferiores, é o que vemos acá. Só temos de aqui para arriba, não temos ancestros desses animais acá, nos estratos inferiores. Não se vê uma evolução gradual de filos desde pré-câmbrico, que está acá, até câmbrico, que está acá. Ou seja, nós vimos dois pressupostos da teoria da evolução, que é o gradualismo e a ancestralidade. Portanto, a teoria da evolução não pode explicar esses dois pressupostos. Nós não podemos encontrar no registro fóssil essas duas pressuposições, gradualismo e ancestralidade. E aqui temos o surgimento repentino de planos corporais tão distintos é incompatível com um paradigma evolucionista naturalista. Portanto, a teoria da evolução não pode explicar as ocorrências que encontramos na explosão câmbrica. Mas temos outros casos muito semelhantes. Por exemplo, a explosão dos mamíferos em Paleógenos. Aqui estamos em Paleógeno. Estávamos aqui em Câmbrico. Mas em Paleógeno, quando vemos a origem dos mamíferos, nós vemos a mesma situação que no Câmbrico. Os mamíferos aparecem de forma distinta, com planos corporais completamente diferentes, e não há ancestros no registro fóssil. Aparecem de forma repentina. Portanto, novamente, a teoria da evolução não pode explicar ancestralidade, porque não temos ancestros acá, e não pode explicar as formas de transição, o gradualismo. Não há formas graduais entre um organismo e outro. Portanto, a teoria da evolução deve de ser revista, porque não há como explicar a explosão câmbrica e o Paleógeno. E temos também explosão das aves no início do Paleógeno. Temos uma situação muito parecida também. No mesmo Paleógeno, temos as aves acá, e não temos os ancestros das aves acá. Temos cada ave com sua característica peculiar, com seus planos corporais distintos, todas diferentes umas das outras, uma grande diversidade, mas não temos os ancestros e não teremos formas intermediárias. Portanto, temos um problema com a teoria da evolução ao estudar as aves, porque não temos duas pressuposições importantes, gradualismo e ancestralidade. Bem, aqui, por que os fósseis são importantes para o criacionismo? Nós estudamos
comentamos por que os fósseis são importantes para o evolucionismo. E aqui vamos ver por que os fósseis são importantes para o criacionismo. 1. Os fósseis indicam o soterramento rápido e catastrófico. Quando examinamos os fósseis, nós temos evidências de que os organismos morreram de forma muito repentina. Nós vamos ver isso. Número 2. Os fósseis mostram indícios de que não são muito antigos. Nós veremos exemplos disto. E 3. Os fósseis mostram indícios de extinção massiva. Vamos examinar um de cada caso, como este acá. Primeiro, o soterramento catastrófico. Neste caso, os troncos das árvores estão em pé e não estão caídos. Há florestas em todo o mundo picadas em que os troncos estão de pé e não estão caídos. Aqui temos vários troncos de árvores, bosque petrificado do Yellowstone National Park, no estado de Ohio, nos Estados Unidos. Aqui temos os troncos, temos as raízes das árvores presas ao suelo, estão todas de pé, não tiveram nem tempo para cair. Isto é uma evidência de que o soterramento foi catastrófico e que o soterramento foi repentino. Este tipo de fósseis, florestas petrificadas, é um indício de soterramento repentino. Mire na posição dos dinossauros. Como morreram os dinossauros? Observe que em todas as figuras, os coelhos dos dinossauros estão virados para trás. Neste caso, aqui estão virados, aqui. Todos os fósseis dos dinossauros, todos eles, o coelho dos fósseis estão torcidos hacia atrás. Antigamente havia uma teoria que explicava que quando os dinossauros morreram, quando o corpo começava a se resfriar, a se decompor, os músculos e os nervos se retraíam e revirava e torcia o coelho para trás, logo após a morte. Isto é uma verdade, não podemos dizer que é mentira. Mas estudos mais recentes descobriram que esta postura, esta posição do coelho de los fósseis podem não ser uma contração pós-morte, mas podem significar agonia. Então, há um estudo muito importante exemplificando que esta posição de los coelhos de los dinossauros indicam que eles morreram em um ambiente de estresse, de angústia, de agonia e abaixo d'água. Quando nós falamos sobre isso, sobre estresse, agonia e abaixo d'água, de que nós podemos lembrar? Nós lembramos de uma grande catástrofe como o dilúvio bíblico. Portanto, hoje já temos uma teoria que explica como que esses animais se posicionaram da forma como estamos. Porque morreram em uma condição de muito estresse, de muita agonia, e morreram abaixo d'água. Este trabalho é um trabalho que comenta sobre essa posição que se tem o nome de opistotônica. É a posição quando o coelho dos fósseis estão torcidos hacia atrás. Portanto, é uma evidência muito importante para o criacionismo de que realmente houve uma catástrofe que soterrou, que sepultou muitos e muitos organismos durante o dilúvio narrado no livro de Gênesis. Aqui temos outras evidências de soterramento rápido. Aqui temos peixes engolindo, tragando outros peixes. Aqui, temos peixes por aqui. Aqui temos contenido gástrico não digerido. Mira, este peixe, depois de ter engolido, ter comido, né, um outro organismo, não houve tempo suficiente para que ele fosse digerido. E ele se fossilizou de maneira quase repentina, preservando o conteúdo gástrico. Isso indica soterramento muito rápido. A decomposição de um conteúdo como este se ocorre em questão de 1, 2, 3 horas. 3 horas no máximo, isso já estaria decomposto. Ou seja,
um fóssil como este, um animal como esse peixe, se fossilizou em menos de 3 horas, porque tem em seu interior contenido gástrico não digerido. Uma evidência muito significativa de um soterramento catastrófico, da forma como é um dilúvio narrado no texto da Bíblia. Aqui temos mais evidências, né, de peixes de soterramento rápido, peixes que estão tragando, né, outros peixes, mostrando que o soterramento foi muito brusco. Uma outra importância de los fósseis para o criacionismo. Los fósseis mostram indícios de que não são muito antigos. Os científicos dizem que os fósseis podem ter até bilhões de anos. As primeiras bactérias teriam cerca de 3 bilhões de anos. Os primeiros invertebrados teriam cerca de 500 milhões de anos. Isto de acordo com a teoria da evolução. Mas nós temos indícios de que os fósseis não são tão antigos como pensam os evolucionistas. Aqui temos tecidos blandos em hueso de músculo de um tiranossauro rex, que inclui delicados vasos sanguíneos com supostas células sanguíneas ou osteócitos. Aqui temos as ramificações dos vasos sanguíneos ramificados. Aqui temos esse ponto rojo, é uma aglomeração de células sanguíneas. Mira, como que uma célula, que é alguma coisa tão frágil, tão blanda, pode se preservar durante pelo menos 65 milhões de anos, que é a idade que os científicos consideram que os dinossauros foram extintos. Como se pode preservar estruturas como estas em fósseis tão antigos? Aqui temos restos de cartílagos, que é uma proteína muito comum em nosso organismo, que estão plenamente preservadas. Aqui também temos mais cartílagos. Neste acá, existe inclusive uma elasticidade. Você pode esticar e encolher o cartílago, né? Mostrando que é um tecido que não sofreu decomposição, não houve decomposição. Aqui temos mais vasos sanguíneos, aglomerados acá de células sanguíneas, mais células sanguíneas. Ou seja, a pergunta que hacemos é como que estruturas tão blandas como essa podem ficar preservadas em fósseis de dinossauros que têm cerca de 60 milhões de anos. Não é possível preservar estruturas tão blandas como essa por tanto tempo. Aqui temos mais estruturas muito simples. Na letra C, acá em C, temos células aparentemente vazias, na flecha verde aqui, são dupletes de células que são vazias, ou lianas com material condensado, nesse caso acá, nessas rochas. Aqui temos contenidos no interior das células. E mirem, nas flechas brancas acá, por exemplo, e acá, temos restos do que seriam núcleos das células. Mire, como podemos ter núcleos de células preservados em fósseis de milhões e milhões de anos? Esses núcleos teriam que estar decompostos há muito tempo, eles não duram tanto tempo acá. Nas letras F e G, acá e acá, temos seção basal de cartílago calcificado de um cano de hemo, mostrando dobletes de células, que são as flechas rojas. Temos dobletes, 2 células, uma célula cá, dobletes de célula, tá? Mostrando contenido no seu interior acá, com restos de núcleos, que são as fechas blancas, restos de núcleos celulares preservados em cartilagem, em cartílagos de dinossauros. Como podem estruturas tão simples? Acá temos eritrócitos. Eritrócitos são células ósseas preservadas em cartílagos de dinossauros que supostamente foram extintos há mais de 65 milhões de anos. Neste caso acá, temos fibras e estruturas celulares preservadas em uma espécime de dinossauro de 75 milhões de anos. Mire que em A e B, ou seja, acá e acá,
seções transversais com estruturas semelhantes a eritrócitos, que são células sanguíneas. As flechas indicam denso material interno dentro delas acá. Eritrócitos são hemoglobinas, são células sanguíneas. Acá temos, nas letras C e acá, reconstrução 3D de seções de uma aglomeração de estruturas semelhantes a eritrócitos, que são células. Como que pode estruturas tão frágeis? De novo perguntamos. É a pergunta que os criacionistas fazem. Como podem estruturas tão frágeis, tão blandas, concentrações celulares, proteínas, a serem preservadas, estarem preservadas por milhões e milhões de anos em restos de dinossauros? Nesse caso, em um dinossauro de 75 milhões de anos. Aqui temos um quadro mostrando a duração, a durabilidade de algumas substâncias. Mira, o DNA, por exemplo, a uma temperatura de 0 graus centígrados, ele pode durar cerca de 125 mil anos. Aqui temos que multiplicar por 1000, 10 a 3. Então, temos que multiplicar tudo que está cá por 1000. Então, um fragmento de DNA a 0 graus centígrados poderia durar 125 mil anos, mas nunca poderia durar milhões de anos. A 10 graus centígrados já duraria muito menos, 17.500 mil anos. E a 20 graus centígrados, somente 2.500 anos. Não pode durar milhões de anos. Colágeno, cartílago, não? Cartílago é uma proteína mais resistente. A 0 grau poderia durar 2.700.000 anos, porque temos que multiplicar por 1000. A 10 graus poderia durar 180 mil anos. E a 20 graus centígrados, 15 mil anos. E a osteocalcina, que é uma proteína muito resistente, que reveste, que faz a cobertura dos dentes, ela tem uma duração um pouco maior. Ela pode durar até 11 milhões de anos a 0 graus centígrados, 7 milhões e 500 mil anos a 10 graus centígrados e 580 mil anos a 20 graus centígrados. Mas mira, não é possível DNA e cartílago durarem milhões de anos. Não é como. Eles se decompõem. Portanto, se nós encontramos estas substâncias em restos de dinossauros, eles não podem ser tão antigos quanto milhões de anos, como dizem os científicos evolucionistas. Aqui temos um quadro sobre as condições em que ocorre a fossilização. Aqui na parte de arriba temos temperatura que vai de 100 graus até 1.300 graus. Aqui temos a profundidade, que vai de 10 quilômetros até 40 quilômetros de profundidade. E neste eixo acá, temos a pressão sobre o sedimento. Mira, este campo que temos acá, que chamamos de diagênesis, é o campo onde se formam os fósseis. É acá que os fósseis se formam. Portanto, para que haja a formação de los fósseis, as temperaturas podem chegar a 100 até 200 graus centígrados para que ocorra a fossilização. A temperatura pode chegar aqui, neste caso, 100 pode chegar aqui a 200 graus. E a profundidade, se formos chegar acá e projetarmos uma linha até acá, pode termos profundidade de até 10 quilômetros abaixo da superfície da Terra. Portanto, são condições muito severas para que possamos ter células, contenidos celulares, proteínas, núcleos celulares preservados em temperaturas tão altas, em profundidades tão grandes, por mais de 60 milhões de anos. É praticamente impossível haver formação de fósseis nessas condições e a preservação de estruturas tão frágeis como as que observamos. Quarto ponto. Os fósseis indicam evento de extinção
massiva. Quando olhamos para o registro fóssil, aqui teremos a coluna geológica, com todos os períodos, acá, o Câmbrico, Ordovício, Silúrico, Devônico. Aqui temos a Era Paleozoica, aqui temos Triássico, Jurássico, Cretácico, temos a Era Mesozoica, e aqui temos Paleógeno e Neógeno, que é a Era Cenozoica. Aqui temos os milhões de anos, de acordo com a cronologia evolucionista. Mas mirem, ao longo de todo o registro fóssil, o que nós observamos? Extinção massiva, eventos de extinção em massa. Ao longo de todo o registro fóssil, nós encontramos eventos de extinção massiva. Neste caso de acá, de acordo com os evolucionistas, há 250 milhões de anos, para nós que somos criacionistas, isto acá são poucos milhares de anos atrás, durante o dilúvio, 95% das espécies marinhas e 65% das famílias foram extintas. Aqui, este outro momento do registro fóssil, 35% das famílias de animais foram extintas também. E aqui, cerca de 65 milhões de anos para os evolucionistas, para nós outros, este acá é um momento, mas para o final do dilúvio, 50% das famílias de animais foram extintas, mostrando que realmente houve uma catástrofe muito grande em todos os continentes. Ao longo de todo o registro fóssil, nós temos evidências de extinção em massa. Isto é uma evidência muito clara de um relato que temos na Bíblia, que é o registro, que é o relato do dilúvio bíblico, onde praticamente todas as criaturas que viveram na face da terra morreram e algumas outras foram preservadas dentro da arca construída por Noé e sua família. Bem, era isso que teríamos que mostrar para vocês. Esperamos que vocês tenham aprendido alguma coisa e se tivermos alguma pergunta ou alguma curiosidade, estamos listos para responder. Muchas gracias a todos. Bueno, abrazos grandes, gracias, apreciado doctor Marcos Costa. Es un momento bonito en el cual estamos aprendiendo, estamos entendiendo, estamos compartiendo información, estamos recibiendo información sobre todo. Muy bien, es momento de hacer las preguntas. No se olviden, tenemos un link especial para las preguntas y tenemos cortos 8 minutos para poder hacer estas preguntas. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas que ya fueron hechas en el link respectivo. En primera instancia, consultan esto, mira, ¿Dios creó a los dinosaurios o fue un producto de la manipulación genética del enemigo? Si fueron creados por Dios, ¿por qué decidió no preservarlas? ¿Qué libro nos recomendaría? Amigos, entendam uma coisa. Ustedes tienen que entender uma coisa. Deus criou todas as criaturas. Portanto, os dinossauros foram criados por Deus, assim como todos os organismos que conhecemos, sejam qualquer que sejam eles, todas as criaturas foram criadas por Deus. Nós não temos evidências de que os dinossauros sobreviveram ao dilúvio. É bem provável que Deus tenha excluído os dinossauros quando escolheu os animais que entraram na arca, porque nós não encontramos fósseis de dinossauro nas capas superiores da coluna geológica. Não há fósseis de dinossauros. Portanto, é muito provável que os dinossauros não entraram na arca. Mas não foram somente os dinossauros. Há uma quantidade muito grande de outros animais, de outras plantas, que também não sobreviveram ao dilúvio e que foram extintos. Eles não existem mais. Portanto, uma coisa que temos que deixar muito claro: os dinossauros são criaturas que foram, sim, criadas por Deus. Não é uma manipulação satânica. Todos eles foram criados por Deus. Uma coisa importante, os maiores dinossauros eram herbívoros. Os menores eram carnívoros. Há muitos mitos sobre os dinossauros que temos que esquecer. O cinema trouxe uma imagem muito ruim dos dinossauros. Eles não
a maioria não eram tão grandes, a maioria dos dinossauros era do tamanho de um elefante, de um animal como na savana, na África. Alguns eram muito grandes. E os maiores dinossauros eram herbívoros, não eram carnívoros. Portanto, com certeza, Deus criou os dinossauros, mas nós não sabemos por que Deus não permitiu que eles pudessem entrar na arca e pudessem sobreviver e estar conosco nos dias de hoje. Gracias, gracias, doctor. Otra pregunta por aquí. Nos dice un anónimo, dice lo siguiente. Si los fósiles demuestran poco tiempo de existencia en la Tierra, ¿en qué se basan los científicos para explicar que la Tierra tiene millones de años cuando cuando el creacionismo solamente menciona que tenemos 6.000 años en nuestra Tierra? Mira, a Bíblia não fala que a Terra tem 6.000 anos. Nós calculamos a idade de 6.000 anos por causa de utilizamos a cronologia que temos na Bíblia, não? Mas a Bíblia não fala. A Terra pode ter 6.000, 7.000, 8.000, 5.000. Nós não sabemos exatamente a idade da Terra, mesmo porque, dependendo da tradução da Bíblia, temos idades diferentes. Os científicos calculam a idade da Terra através dos métodos de datação radiométrica, como urânio-chumbo, potássio-argônio, samário-neodímio. Eles utilizam desses métodos para poderem calcular as idades de milhões de anos, né? Nesses métodos, alguns métodos podem até funcionar, mas esses métodos são baseados em muitas pressuposições, e nós não estamos certos se todas as pressuposições mantêm inalteradas durante tanto tempo. Pode ser que alguns fatores que sejam importantes para que o método funcione se cambie, se troque ao longo do tempo. Portanto, embora tenhamos idades antigas, nós não podemos dizer com certeza que durante milhões e milhões de anos, algumas condições necessárias para que o método funcionasse, essas condições podem ter sido cambiadas. Portanto, não temos certeza disso, por isso questionamos as idades. Mas os científicos creem que a Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos. Muy bien, gracias, doctor, gracias. Ahora, otra pregunta más. Aquí los chicos están recién despertando con las preguntas. Dicen lo siguiente, ¿me podría explicar, por favor, por qué el carbono 14 data a los fósiles en millones de años? Outra coisa, amigos, que temos que apagar de nossa cabeça. Anotem, por favor. Carbono 14 não é um método para datar fósseis. Carbono 14 não data milhões de anos. Para se utilizar métodos para datar milhões de anos, de acordo com os científicos evolucionistas, teremos que usar outros métodos, como eu disse, urânio-chumbo, potássio-argônio. Carbono 14 é usado somente para datar matéria orgânica. Portanto, são coisas muito recentes. O método carbono 14 pode alcançar no máximo, 50 a 60 mil anos. Não há como datar mais do que isso pelo método carbono 14. Portanto, não temos como usar carbono 14 para dizer que um determinado fóssil tem alguns milhões de anos, porque não há como datar milhões de anos com o carbono 14. Carbono 14 é um método confiável. Não podemos dizer que é um método inconfiável. Carbono 14 também tem algumas pressuposições para que aquele método funcione. Para idades mais curtas, é um bom método de datação. Para, por exemplo, eventos históricos, artefatos históricos, como algumas coisas da Mesopotâmia, de Egito, é um bom método para datar algumas coisas. Mas, à medida que o tempo vai aumentando para mais de 10 mil anos, 20 mil anos, o método começa a ter inconsistências e o grau de incerteza começa a aumentar. Portanto, é um método que podemos usar para datar matéria orgânica, coisas mais recentes, tá? Mas temos que ter um pouco de cuidado para datar coisas que vão muito mais além que 10, 15 mil anos. Mas, de qualquer maneira, carbono 14 não pode ser utilizado e não se presta para datar fósseis de milhões de anos. Não serve para isso.
Quedó claro, doctor, quedó clarísimo. Ahora solo dos últimas preguntas referenciando a literatura. ¿Usted tiene literatura? ¿Puede recomendar algunos libros que nosotros podamos leer para conocer más sobre este tema? Y la segunda parte de la pregunta, ¿conoce usted científicos actuales que que hayan tenido la experiencia de salir del evolucionismo y entrar al creacionismo? Vea, com respeito à literatura, existe um site que chama origens.org. Origens.org. Anotem o nome desse site. Este site está em língua hispana, está em português. Origens.org. Neste site, você vai encontrar uma relação muito grande de literatura criacionista. Muitos e muitos livros. Inclusive, há um comentário sobre o que habla, o que está escrito em cada livro. Então, acesse origens.org e você vai encontrar uma relação muito grande de literatura criacionista para que você possa ler também. Nós temos vários científicos que cambiaram de evolucionismo para criacionismo. Eles perceberam que algumas interpretações criacionistas, algumas interpretações evolucionistas, são inconsistentes, como aqui mostramos acá, quando falamos da explosão câmbrica, não temos como explicar os ancestros da grande quantidade de filos que surgiram. Então, quando alguns científicos miram que há algumas inconsistências na teoria de evolução, eles acabam migrando ou para o criacionismo ou para o design inteligente, que é um ramo também do criacionismo, né, que também discute as coisas da criação. Mas nós temos vários exemplos de científicos em Brasil, eu conheço alguns em Europa, e eu conheço alguns também na América do Sul, que eram evolucionistas, e depois de examinar com mais atenção as evidências do criacionismo, passaram a crer na teoria da criação. Amén, amén. Qué bendición. Este seminario, como dicen en los comentarios, ha sido oro para nosotros. Así que qué bendición poder tener esta oportunidad. Gracias, doctor Marcos. Ha sido muy lindo tener este lindo workshop. Muy bien, vayamos alistándonos porque a las 3 de la tarde, hora Perú, Ecuador, a las 4 de la tarde, hora Bolivia, a las 5 de la tarde, hora Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, nos vamos a volver a reencontrar en los diferentes grupos que ustedes tienen. Que Dios los bendiga. Un abrazo para todos ustedes. Vamos a prender las cámaras, vamos a tomarnos una foto todos. Vamos, vamos. Prendamos las cámaras para poder saber quiénes están presentes y poder recordar este lindo momento. Bien, Tuti, bien, Elías, Eleisa, Josué, Savi, muy bien, Aarón, Alexander. Vamos a tomarnos una foto linda ahí. Todos, uno, dos, sí. Sonrían, por favor, sonrían. Muy bien. Ahí estamos, vamos. Hay varias cámaras, hay varias salas aquí, así que espérense un ratito si quieren salir en la foto. Vamos, todos, todos. Sonríen, no. No, ahí que no, quédense con la sonrisa, no se preocupen. Hay para todos. Mantengan la sonrisa. Bien, Eduardo Bailón, también ahí alistando la corbata. Me alegra mucho. Seguimos todos. Un abrazo para todos. Y ahora sí, un abrazo. Dios los bendiga. Nos vemos a las horas indicadas en sus diferentes reuniones. Dios los bendiga. Un abrazo para todos. Um abraço para todos. Vamos.
sequência, reforçamos o próximo sábado. Próximo sábado. Serpientes con patas.